Então vamos lá? Bom, a gente vai fazer hoje aqui realmente um vídeo diferente dos outros que a gente fez aqui no canal. Esse foi um tipo de vídeo que eu me relutei muito em fazer. Eu sempre falei pra vocês que eu não faria em hipótese alguma e aqui estou pagando língua. Mas por quê? É porque quando a gente faz um vídeo falando sobre um livro, a tendência é a pessoa simplesmente assistir esse vídeo e começar a achar que leu o livro, que pegou todas as referências que estão ali. Assistir um vídeo sobre um livro, mesmo que você entenda os conceitos, é completamente diferente de ler o livro. Só que eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele me falou a seguinte frase: Raul, cara, é completamente diferente quando a gente lê um livro e a gente ouve a opinião de alguém sobre esse livro. Porque muitas vezes a bagagem dessa outra pessoa, ela vem com um conteúdo que a gente não tinha ali. Então até a análise daquele livro, a opinião de uma pessoa sobre aquele livro, modifica a nossa própria leitura. E eu concordei com isso, então decidi trazer para vocês aqui um resumo aí, das 8 lições que eu aprendi ali com o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse resumo não substitui em hipótese alguma mesmo a leitura do livro. Ah, Raul, eu não vou ler, vou ficar com essa opinião. Cara, beleza, é você que impede, não sou eu, né? Eu vou trazer aqui as principais coisas que me modificaram, que me auxiliaram nisso. Depois, se esse vídeo funcionar, se eu ver que vocês realmente estão engajados nisso, eu trago de outros livros mais complexos. Eu decidi começar das coisas mais simples e levar para as coisas mais avançadas, porque eu sei que muitos de vocês, às vezes, não leram outros livros de finanças e ficaria, tipo assim, uma coisa muito complicada. Eu já fiz aqui do Investidor Inteligente, eu lembro que as pessoas tiveram dificuldade para entender os conceitos, então eu vou trazer uma coisa um pouco mais simples, a gente vai avançando à medida que o tempo for passando aí. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não é sardinha raiz ainda, o que eu vou te pedir? Não precisa deixar o seu like ainda. Se algum conceito, se alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma, aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu não quero um like seu aí só porque eu pedi, eu quero porque realmente o vídeo te ajudou com alguma coisa, ele te trouxe algum conhecimento novo. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, antes da gente começar a falar aqui realmente, né, sobre os conceitos do livro, é importante entender o contexto, porque tem uma introdução ali relativamente grande que dá para você entender mais ou menos a vida do autor, que é o Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, então, ele teve 2 pais. Ele nasceu ali no Havaí e tal, e teve 2 pais. Um dos pais dele, que é a parte que importa pra gente, era o pai dele biológico mesmo. O pai dele biológico era um funcionário público, um cara muito mais tranquilo, né? Ele agia muito mais de acordo com a segurança do que pensando em ficar rico mesmo. E ele gostaria que o Kiyosaki tivesse a mesma vida que ele, aquela coisa ultra regrada. Ele acreditava sempre em fazer uma parcela ali para pagar as coisas, montar e construir uma vida que fosse tranquila, de certa forma, para o filho, né? Ele não queria aventuras. Já o outro pai dele, que na verdade é o pai de um amigo dele, do melhor amigo dele de infância, era um cara que era um grande empresário. E ele tinha visões completamente diferentes da do pai do Kiyosaki. Então o Kiyosaki vai se aproximando cada vez mais daquele pai, daquele amigo dele. Então depois de ver, obviamente, né, a diferença no patrimônio dos dois e de ver a diferença entre os dois, na personalidade mesmo, ele vai se aproximando cada vez mais desse pai, desse amigo dele. Ele tem um pai rico, então, e um pai pobre. E não é que o pai pobre do Kiyosaki seja pobre da maneira que você imagina. É porque quando a gente fala uma pessoa pobre, a gente pensa logo, né, num cara que vive numa casa ruim, a gente pensa logo num cara que não tem um carro, que trabalha num emprego muito ruim. Não, era um funcionário público. A mentalidade dele é que era pobre e aqui é muito importante você começar a entender como o Kiyosaki vê a vida, né? Então ele vê a vida realmente desse jeito. E isso, né, esses primeiros capítulos ali já nos levam logo ao primeiro capítulo mesmo, na abertura que você toma um sacode, cara. O Kiyosaki pega você assim e dá aquela sacudida. Se você estiver fazendo merda, naquele momento você já dá uma tremida. Porque ele explica o que é a corrida dos ratos. Muito provavelmente, se você não é uma pessoa que tem mais dinheiro ali, se você não é um empresário, se você não faz investimentos, você, nesse momento aqui, você vai começar a se identificar com o que ele diz que é a corrida dos ratos. Você provavelmente está na corrida dos ratos e a maioria das pessoas ao seu redor também estão na corrida dos ratos. Com sorte, você pode ter saído, mas a maioria das pessoas ao seu redor ainda vive nisso. E o que é a corrida dos ratos? É aquilo que a gente acaba fazendo sem pensar muito bem no dia a dia. Se você imaginar, você vai ter uma vida ali, né, na sua adolescência. Quando você começar a chegar no final da adolescência, quando você vai para a vida adulta, as pessoas vão começar a te empurrar
empurrar para as dívidas, elas vão te empurrar de maneira muito contumaz mesmo. Então assim, olha, você precisa entrar na faculdade, você precisa estudar na faculdade, você precisa concluir um curso superior, você precisa arrumar um emprego, é a próxima promessa que vão te fazer, para você fazer um financiamento de um carro e depois você fazer um financiamento de uma casa e você se casa, você tem seus filhos e joga ele no mesmo caminho. Para que eu saiba que isso é a corrida dos ratos, porque você para sempre vai ficar correndo em círculos, né? Você vai ter que ter um emprego para ter um salário que paga as contas e que gera um salário. Como que você vai enriquecer dessa maneira? Se você tentar racionalizar acerca do que estão te mandando fazer, é impossível que você enriqueça nessa situação. E é exatamente isso que ele chama de corrida dos ratos. Então o Kiyosaki diz que somos impulsionados a gastar mais e mais e com mais coisas que nem sequer precisamos. E aí me lembra aquela frase do Clube da Luta, né? Compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas de quem não gostamos. E aqui ele te dá a primeira lição. Então o que você precisa fazer para quebrar esse ciclo? A primeira coisa é parar de comprar coisas simplesmente porque as pessoas te mandaram comprar. É parar de comprar coisas que você não precisa. Então esse é o ponto. Se você continuar reajustando o seu padrão de vida cada vez que você recebe uma promoção e continuar comprando coisas, você nunca vai ter dinheiro. Porque não tem como você começar a investir, não tem como você fazer absolutamente nada se você continua gastando todo o dinheiro que você ganha. Ou se você continua fazendo parcelas para comprar as coisas e pagando juros de forma absurda. Então esse é o primeiro ponto dele, que a situação nunca vai melhorar. As pessoas ganham mais e elas tendem a gastar mais e essa é uma realidade. O que você pode fazer para quebrar esse ciclo? Parar de gastar o seu dinheiro inteiro tentando impressionar as pessoas. Então parar de pagar de rico é a primeira coisa, porque as pessoas têm muita vergonha, né, de não ter dinheiro. Cara, se você não tem dinheiro para fazer aquelas coisas, vamos no restaurante tal, cara, não tenho dinheiro. Vamos comprar coisa tal, cara, não tenho dinheiro. Seu carro é simples, é claro, não tenho dinheiro. Se você comprasse um carro mais caro, você poderia fingir que tem dinheiro, mas na verdade você ia permanecer pobre o resto da vida. Então parar de viver pelas aparências é o primeiro passo aqui, parar de comprar coisas que você não precisa. A segunda lição do Pai Rico, Pai Pobre é um convite a você pensar realmente sobre a sua situação. Então a pergunta que eu vou te fazer é: você é pobre ou você está quebrado? Tem pessoas que elas querem dizer logo, eu sou pobre. Quando você assume que você é pobre, essa é uma condição onde você não consegue sair. Você está dizendo então que você é pobre. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Não tem o que fazer, né? Eu sou, é aquilo que eu sou. Se eu falar pra você assim, olha, eu sou amarelo, né? A minha cor de pele aqui. Ou eu sou branco, ou eu sou preto. Isso é uma coisa que eu sou, não tem como alterar isso, né? Ou meu cabelo é liso, ou ele está liso. Se eu fiz uma chapinha, meu cabelo está liso. Tem uma diferença entre estar e ser. Então, quando você diz que é pobre, é um problema. E aí o que ele convida você é a dizer que está quebrado. As pessoas que sabem que aquilo é um momento passageiro, elas estão quebradas. E, cara, isso é muito engraçado por um motivo que tem a ver com a minha vida. Eu lembro que durante a minha vida inteira, enquanto eu estava ali no ensino médio, depois quando eu comecei a trabalhar e tal, eu sempre falava que eu estava sem dinheiro no momento. E não era que eu estava sem dinheiro no momento, eu nunca tinha tido dinheiro, mas eu falava que eu estava sem dinheiro. Então eu falava assim, eu estou sem dinheiro por agora e tal, mas eu acreditava piamente, e todas as pessoas que eu conheci que realmente ficaram bem-sucedidas acreditavam piamente, assim, acreditavam de maneira absoluta que elas iam sair daquela condição. Então, acho que o primeiro passo é porque realmente parece um papo de coach, um papo chato, e o que eu sei é que tem muitas dessas, mas se você parar para raciocinar, não tem como você sair de uma condição se você não visualiza você saindo dela. Então, assim, como é que eu vou ganhar uma maratona se eu nunca quis ganhar uma maratona? Então, a sair da situação de pobreza, a primeira coisa que a gente precisa, querendo ou não, é acreditar que é possível sair daquele lugar, acreditar que a gente está pobre no momento, ou está quebrado, como ele não diz nem pobre, então você está quebrado no momento, mas que você pode se recuperar. Porque se você não tiver essa visão, vai ferrar tudo, né? É só você ver qualquer palestra aqui, são umas referências que a gente pode trazer, é só você ver qualquer palestra, você vai ver o Flávio Augusto falando, você pode ver o Geraldo Rufino, são bons exemplos de empresários brasileiros que frequentemente falam que quebraram, né? E você vê eles falando que quebraram, não que ficaram pobres, estão pobres de alguma maneira. Eles falam, eu quebrei e logo depois eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por quê? Porque ele sabia que aquele era um movimento passageiro. Se você acredita que esse é um movimento passageiro, você passa a falar que está quebrado e não que você é pobre. Então isso aqui para ele é um ponto muito importante, isso é um ponto que ele bate muito, tinha que trazer aqui de alguma maneira. Você pode questionar, mas assim, cara, quando você vai aprender com o livro, né? Tem muita gente que é muito arrogante com essas coisas. Então assim, eu tô na merda, né? Eu não sei nada do que eu estou fazendo, não tenho dinheiro, não tenho absolutamente nada. Eu vejo um cara que tem dinheiro, conseguiu fazer as coisas, eu pego o que ele disse e falo, isso é bullshit, né? Isso é bobagem.
Como é que isso pode ser bobagem se para você não superou essa fase ainda, se você não saiu disso, se você não alcançou nem aquele resultado? Então, assim, aceitar o espaço de aprendizado, essa humildade para você ouvir e falar, nossa, independente de eu concordar ou não com isso, esse cara provavelmente está mais certo que eu, ele teve um resultado melhor que o meu, é o primeiro passo. É muito difícil você aprender se você não se colocar na posição de aprendiz. Então, se você já ficou pensando assim, nossa, sei lá o que, cara, repensa. Pode ser que você esteja adotando um caminho que não é muito inteligente. Então, terceira lição que o Pai Rico, Pai Pobre vai te ensinar ali é não pare de estudar. Essa é uma das coisas mais interessantes de todas, né? Se você pegar a maior parte das pessoas que tem uma renda muito baixa, e aí pode ser o seu caso, eu vou te perguntar o seguinte, né? Se você ganha aí, R$ 1.200, está dentro da faixa do salário mínimo, qual foi a última vez que você estudou? Quando foi que você estudou? E aí você vai perceber agora que por mais que você queira dizer, né, que estudou em algum momento, você vai perceber um eco dentro da sua cabeça. Você vai perceber, caralho, eu nem lembro a última vez. Né? Talvez foi quando você saiu do ensino médio e tal. Mesma coisa se você está travado ali nos R$ 5.000, alguma coisa. Você fez um curso de faculdade, hoje em dia você vai para o seu trabalho, você chega lá e você trabalha, e aí você estuda aquilo que é o básico, aquilo do essencial do dia a dia. Mas você nunca parou para estudar nada de novo. Você veio nesse vídeo agora e tá pensando assim, né? Nossa, é um conteúdo novo. Talvez você caiu nesse vídeo pela primeira vez, por acidente. E se você está começando a consumir estudo mais frequentemente, você deve ter reparado que sua vida começa a dar uma melhorada. Porque é assim, muita gente pensa que o estudo ele morre nas plataformas oficiais. Então, olha, eu fiz uma faculdade, depois do meu ensino médio, depois fiz uma pós-graduação, estou estudando para o mestrado, e acabou. E aquela pessoa deixa de estudar. Quando você deixa de estudar coisas novas que possam ser realmente úteis e aplicáveis à sua vida, a tendência é que você se estagne. É óbvio, né? Se você precisou do conhecimento X para chegar até aqui, você precisa do conhecimento X vezes 2 para chegar até aqui, X vezes 8 para chegar até aqui. O conhecimento, esse fato de você aprender coisas novas sobre a sua área, sobre o mercado, sobre assuntos que te interessam, ele vai te levar para uma outra camada. Então, diversificar o conteúdo daquilo que você estuda, aprender sobre áreas novas, aprender mais sobre a sua área, pode te levar a ter um faturamento cada vez maior. Então, presta muita atenção nisso, não deixe de estudar. E aqui fica aquela máxima de Leonardo da Vinci. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. E é de fato, né? Os cérebros mais jovens, eles realmente mostram que o corpo fica mais ativo. Então, quando você vê um jovem, né, que é meio não estudioso, você percebe que ele tem uma alma velha, uma pessoa preguiçosa e tal. E às vezes você vê aquele velho super agitado, os velhos intelectuais ali, o cara dificilmente tem uma doença no corpo mesmo, né? Meu pai é assim, o cara bebe todo dia. Eu também gosto de beber. Meu pai gosta de beber todo dia cerveja, fuma, tarará. E quando você olha pra ele sempre tá com um raciocínio muito bom, nunca teve nenhum tipo de problema relacionado à indisposição. Acho que muito por causa disso. É um cara que estuda todos os dias, desde que eu entendo por gente. Então, acaba que você permanece ali por mais tempo. Acho que isso realmente deixa a sua alma mais jovem e funciona bem. Se você não quer fazer por dinheiro, pelo menos faça para manter sua alma jovem. Então, a quarta lição aqui, importantíssima também, é entenda o que são ativos e o que são passivos. Essa é uma das lições, acho que é a principal lição, talvez, do Pai Rico e Pai Pobre. Eu já cansei de falar isso aqui para vocês, porque eu acho que isso aqui muda o jogo. Ele renomeou, então aqui você não vai utilizar aquele ativo e passivo da contabilidade em si, ele chama de ativo e de passivo uma coisa diferente. Então, ativo tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, os seus investimentos são ativos. Se você tem uma participação em um negócio, é ativo. Se você tem um carro que você usa para trabalhar e ganhar dinheiro, aquilo se torna um ativo. Tudo aquilo que você coloca dinheiro no seu bolso é um ativo, um imóvel que você aluga. E tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. A única diferença entre ricos e pobres, e é isso que ele explica no livro, é que os ricos compram ativos e os pobres compram passivos. Então, os ricos compram ativos e quando eles têm ativos o suficientes, eles começam a comprar passivos que são sustentados pelos ativos dele. E os pobres preferem comprar passivos para fingir que são ricos ali. Então, o que acontece? Você às vezes vai ver um médico que é o pobre da BMW. Raul, como que um cara que tem uma BMW é pobre? Aquele cara trabalha das 8 às 20, né, faz plantão, o caramba, para manter uma BMW ali. Por quê? Porque ele simplesmente não consegue esperar para conseguir investir, para aquele dinheiro poder gerar uma segurança, para ele poder ter aquilo com mais tranquilidade. Então, na verdade, ele tem uma dívida. Ele anda dirigindo uma dívida e se sente rico por aí. É o falso rico, né? Então, as pessoas podem ser pobres por N razões. É por isso que você vê muitas vezes um cara que ganha na Mega Sena e ele fica pobre logo em seguida. Ele simplesmente não conseguiu entender esse conceito fundamental do Kiyosaki. Se ele tivesse simplesmente investido em ativos que sustentassem o estilo de vida dele, seja o quão extravagante for, ele nunca teria problema. Então, o que você precisa é gerar dinheiro enquanto você dorme. Você precisa de renda passiva. Você precisa investir ali em ações, você precisa investir em fundos imobiliários, você precisa comprar imóveis se
você quiser, ou comprar e vender imóvel, você pode criar um curso, você pode fazer o que você quiser, você precisa de algo que coloque dinheiro no seu bolso no longo prazo, abrir uma loja, abrir uma empresa, coloque dinheiro no seu bolso no longo prazo e aí sim você pode comprar passivos. Então se a sua coluna de ativos só tem ali o seu emprego, que é aquilo que põe dinheiro no seu bolso, e o resto é tudo passivo, carro, casa, sei lá o quê, você na verdade vai ficar pobre de todas as maneiras. Não existe nenhuma chance de você enriquecer, porque assim que você diminuir a sua força de trabalho, você vai voltar para a miséria, porque não tem jeito, você não tem nada colocando dinheiro no seu bolso. Então o que você precisa é diversificar os seus ativos, aumentando as suas fontes de renda com coisas que coloquem dinheiro no seu bolso, ou cortar a sua coluna de passivos ali até você conseguir ativos suficientes para manter aquele estilo de vida. Então isso aqui é a principal lição de todas para você que quer sair da merda, começar a investir em ativos e parar de comprar passivos. A quinta lição do Pai Rico, Pai Pobre é deixar de acreditar em crenças limitantes. E o que são crenças limitantes, né? Sabe quando você tem esses pensamentos negativos em relação ao dinheiro? Ah, o dinheiro é a raiz de todo mal. Ah, dinheiro só traz problema. Cara, se você continuar pensando dessa maneira estúpida, né, irracional, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro, não é? Porque você tem um preconceito com relação ao dinheiro. Então, eu preciso estudar fortemente, o dinheiro tem que vir de muito sacrifício, tem que vir de muito esforço. Enquanto você começar a pensar que dinheiro é uma coisa do além, uma coisa extraordinária, sensacional, com uma grande complexidade ganhar dinheiro, você vai continuar sem nenhum puto no bolso, porque não tem como você ganhar aquilo que você não admira. Então você pode começar a ressignificar essas frases na sua cabeça. E cara, isso aqui é o seguinte, é o que eu falo, o Pai Rico, Pai Pobre é um livro que se você não estiver preparado para ler, você não consegue absorver os conhecimentos, porque o Kiyosaki, ele tem uma pegada de desenvolvimento pessoal, ele tem essa pegada de autoajuda muito forte, apesar de ser um livro que eu admiro bastante, ele tem essa pegada, e para algumas pessoas, o cara lê isso, né, só dele ler esse conceito, ele já para, e é exatamente esse cara que precisa disso, é incrível. Se esse tipo de assunto te incomoda, entenda uma coisa, porque se você fosse um cara muito rico, esse tipo de assunto te incomodasse, a verdade é que não ia te incomodar, ele ia ser desprezível. Chega no momento da sua vida e você fala assim, nossa, que bobagem isso aqui, mas esse que bobagem é quando você já ficou rico. Se você não ficou rico ainda e você pensa que bobagem, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado porque eu tenho certeza que você tá quebrado exatamente por isso, porque você desenvolveu crenças limitantes. Então comece a pensar e ressignificar o dinheiro na sua vida. Em vez de falar que o dinheiro é a raiz de todo mal, você pode falar que a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Porque todo lugar que tem problema por conta do dinheiro é pela falta dele, é pela ausência dele, não é pelo excesso. Então, se você vê pessoas passando fome, aquilo é falta de dinheiro. Aquilo não é nesse excesso de dinheiro. Todos os problemas do mundo, os conflitos, que é onde tem dinheiro envolvido, são pela falta dele, não pelo dinheiro. Então, esse papo de estuda muito para você conseguir um bom emprego e poder trabalhar para alguém, você precisa ressignificar esse tipo de frase. Não é que todo mundo vai ser empresário, mas você precisa pensar que é sempre muito bom estudar para começar um negócio, para começar a ganhar dinheiro. Esse é o primeiro passo, então você tem que começar a ressignificar essas frases, você tem que mudar a sua mentalidade, sabe essa mentalidade de começar a olhar pra gente rico e falar, que cara babaca, que sei lá o quê. Você tem que ressignificar essas coisas, senão você dificilmente vai conseguir ficar rico. Parece absurdo, parece uma das coisas mais toscas do mundo, mas se você parar para observar, lá no podcast, eu conversei com N pessoas, pode ir lá e ver que você vai ver que a mentalidade delas é muito parecida. Então moldar a nossa mentalidade acaba moldando o nosso futuro. E é muito engraçado que o ser humano é muito assim, né? Você pode pesquisar aí diversas coisas, poses de poder, você ficar assim, por exemplo, isso modifica a forma como você se sente. Então o ser humano ele é muito influenciável pelas coisas que ele pensa, pelas coisas que você imagina. Isso quando vem de dentro para fora é também impactante, porque a gente pensa que só aquilo que ofende a gente, né? Sabe quando alguém fala para você, porra, tá feio hoje, seu cabelo ficou estranho, você começa a se sentir mal? Imagina o que você tá fazendo com você o dia inteiro, cara. Quando você ganha um dinheiro ali e você fala que o dinheiro é a raiz do mal, se você tem dinheiro, você é a raiz do mal agora. Então assim, o seu cérebro ele tem essa capacidade de absorver essas coisas, por mais engraçado que isso seja. Eu entendo que, eu não gosto desses assuntos por isso, né? Que as pessoas sempre ficam, putz, sei lá o que e tal, e eu realmente tenho um problema com falar sobre esse tipo de coisa para as pessoas, ensinar isso, porque eu sei que funciona, mas eu sei que as pessoas vão receber mal. Eu sei que às vezes você não tá no momento de receber essa informação agora, mas eu tinha que te falar, porque é resumo do livro, não vou entrar no mérito do como você deveria receber essa informação, que talvez não fosse assim. Por isso que é importante às vezes ler, porque ele iria te preparar melhor para isso. Então, sexta lição, né? Não trabalhe pelo dinheiro. E aqui é engraçado que é outra dessa que você vai ficar assim, putz, como assim, né? Então, a maioria das pessoas, elas trabalham exclusivamente para receber dinheiro. A maioria das pessoas não tem dinheiro. Você acha que você for igual à maioria das pessoas, vai funcionar a sua vida? Não, né? Então o que acontece é que a maioria das pessoas se tornam reféns do dinheiro, elas se tornam escravas do dinheiro. O que você cria ali? Uma forma, né? Então você fala assim, olha, eu vou amanhã pro meu trabalho, e aí daquele meu trabalho eu vou ganhar um dinheiro, daí eu vou comprar isso aqui, vou comprar aquilo outro, vou comprar uma pringa, vou comprar sei lá o quê, vou comprar uma garrafa de vinho e tal. Quando você vai ver, você se torna refém de um emprego para manter aquele estilo de vida que você desenvolveu. Então o dinheiro ele acaba te escravizando. Você pode tanto ser mestre dele, quanto você pode ser escravo dele. E a maioria das pessoas acabam
acabam se tornando escravas do dinheiro. Então o cara trabalha o mês inteiro, um mês todo, eu já vi isso várias vezes, e vai ali e compra um tênis de R$800, que é, sei lá, sobra R$400 do salário dele. Isso é uma forma de se escravizar com relação ao dinheiro. Não permita que a sociedade te escravize. Pegue o seu dinheiro e coloque ele para trabalhar para você e não você para trabalhar para ele. Não é você que pode trabalhar pelo dinheiro, é o dinheiro que tem que trabalhar por você. A maior parte do seu dinheiro, né, o quanto máximo você conseguir colocar para trabalhar para você, melhor. Porque quanto antes ele começar a trabalhar para você, menos você vai trabalhar para ele. Quando você faz um investimento, que a empresa está ali só te distribuindo renda, você colocou o dinheiro para trabalhar para você. Quando você pega todo o seu dinheiro junto durante 6 meses e torra numa coisa boba, né, às vezes trivial, simplesmente para mostrar para os outros, que não é nenhuma experiência que você gostaria de ter, isso é um problema. Se for uma coisa que você gostaria de ter, menos mal, que viajei, tive uma experiência que eu queria e tal, e cara, é um sonho meu. Agora, não, viajei para postar foto no Instagram, para ficar bonito. Putz, cara, você tá se fudendo, você vai virar escravo do dinheiro, vai começar a trabalhar por ele. Toma cuidado para não virar escravo do dinheiro. A 7ª lição, seja um empreendedor e um investidor. Se a gente observar para a maior parte da população, a gente tem alguns caminhos possíveis, a gente tem alguns perfis de pessoas. E as pessoas são realmente ali empregadas ou autônomas, né? Então assim, olha, Raul, eu não trabalho para ninguém, eu ganho meu próprio dinheiro, então esse cara é um autônomo. A gente tem a pessoa, eu trabalho para alguém e eu sou empregado ali. Você está nessa condição, mas a condição que você precisa ir, segundo o livro Pai Rico, Pai Pobre, é para empreendedor e investidores de outros. O que acontece? O que você pode fazer, né? Então você está ali do lado de um empregado, de um autônomo. Se você é um autônomo, você já está a um passo de começar a desenvolver um negócio. Cara, se hoje você faz X reais ali com uma consulta, você é um encanador, o cara te liga e fala, putz, você vem aqui para mim? Aí quando ele te liga e você não pode ir, o que é a primeira coisa que o autônomo faz? O cara pega e fala, putz, não vou poder ir hoje, vou marcar para semana que vem. Aí o cliente fala, não, eu tô precisando de uma urgência, ele fala, pode procurar outro cara. Você mesmo, você tem que pegar pro cara que garantir, liga para outro amigo seu, manda o cara lá, recebe uma comissão. Você precisa começar a colocar as pessoas a trabalhar nas coisas para você. Então você não precisa fazer tudo sozinho, você pode começar a terceirizar essas coisas. Esse é o primeiro passo. Quando você tira do seu controle, você passa para ser um empreendedor. Então você que é um autônomo já está a um passo de fazer isso, e muitas vezes o cara fica a vida inteira trabalhando como autônomo, trabalhando como se ele fosse um empregado da uma empresa dele, e ele só tem ele mesmo de funcionário. Então se você é autônomo, se você começar a terceirizar as coisas, você começar a passar para outras pessoas aos poucos, você vai conseguir se tornar um empreendedor. É essa a primeira chave que você tem que virar. Se você é um empregado, não tem problema. Putz, Raul, estou aqui trabalhando para alguém, estou satisfeito no meu trabalho, beleza. Você pode começar a investir em negócio, você pode começar a colocar outras pessoas para trabalharem ali por você, investir numa empresa na bolsa, investir em startup, investir em alguma coisa. Aos poucos você pode começar a se tornar um empreendedor também. Então você pode pegar o seu dinheiro e usar para abrir um negócio no seu tempo livre, abrir um e-commerce, abrir alguma coisa, e você não tem definições taxativas, não é porque você está nessa posição nesse momento que ela é definitiva. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso, e isso é um conceito que ele explica muito bem como é que você pode migrar dessas posições. Eu dei 2 exemplos aqui para ser prático, e não é no livro. Então a primeira coisa que você precisa entender é, eu estou preso nessa posição aqui, ela é mais segura, e aí muitas vezes a gente tem muito medo, a gente fica com muito medo. Desenvolve uma reserva de emergência, faz ali um controle financeiro, e quando você vê a oportunidade de pôr o pezinho em outra área, vou pôr o pezinho no empreendedorismo, vou pôr o pezinho no investimento, vai migrando, migra sempre conforme a posição do dinheiro. Porque o que acontece? Eu tenho um grande amigo meu, vou falar para vocês uma história real. Já inclusive, ele até vendeu um curso junto comigo. Fernando, desculpa, eu vou contar a sua história aqui. Então o que acontece? O Fernando, ele estava lá trabalhando na Ambev. Cara, um engenheiro, imagina, um engenheiro da Ambev. Cara, controlava milhões ali de construção, né? E tudo, tinha um bom salário, tinha um bom bônus anual. Ele poderia ficar nessa posição para sempre. O que ele percebeu? Que ele deveria ir para um lugar que fosse mais escalável. Então ele foi trabalhar com comissionamento, foi trabalhar como autônomo. Olha que doideira. Então ele veio aqui de empregado, foi trabalhar como autônomo numa outra empresa que pagava um comissionamento. Ele estava lá muito bem, foi trabalhar numa seguradora muito grande no mundo inteiro, começou a ter uma comissão, era um dos melhores vendedores dessa seguradora, começou a ganhar bastante dinheiro. Um dia, o Fernando me liga e fala, cara, estou com uma dúvida, queria uma opinião sua. Uma outra empresa chamou o Fernando para trabalhar no mesmo cargo que ele trabalhava, só que com equity. E sabe o que ele estava pensando em fazer? Não aceitar. Ele tava assim, cara, não sei, é que eu tô muito estável, eu tô ganhando um dinheiro muito bom. Perguntei quanto ele ganhava, era um salário excelente. Cara, para níveis de Brasil, meu Deus, é bizarro o salário que ele tinha mesmo, nesse lugar que ele tava como autônomo. E eu falei para ele, cara, larga e vai para outro lugar, senão você vai ficar preso para sempre.
largou, agora está gigantesco, com equity nessa outra empresa, então ele tem uma participação, está ganhando muito mais dinheiro que a empresa é menor. Ele aceitou migrar pela primeira vez, agora ele foi em partes para o empreendedorismo. Então é assim que funciona, você tem que aceitar migrar, e é óbvio que vai dar medo. Eu fiz a mesma transição, eu saí também de empregado, comecei a empreender no meu tempo livre, depois eu fui para uma outra empresa, continuei sendo diretor executivo até o ponto que eu consegui largar essas empresas e ficar só com os meus negócios, né? E eu sempre fui investidor, então eu era empregado investidor, depois eu fui empreendedor e investidor, que é o que eu sou até hoje. Então você pode migrar de área, só que você precisa começar a escolher o caminho do dinheiro, onde aquilo acendeu que tem um dinheiro ali, tem uma possibilidade de dinheiro, e não é sair tomando ideias idiotas, faz uma análise, faz uma gestão de risco, mas onde o dinheiro está falando mais alto, vai. Senão você vai se arrepender o dia inteiro de não ter ido. Se você pensa que você vai se arrepender de ir, você não sabe qual que é o prejuízo de tomar a decisão de não ir. A 8ª lição do Pai Rico, Pai Pobre é uma lição que eu estou falando em causa própria praticamente, né? Mas eduque-se financeiramente, pode ler lá o livro. Por último, ele fala muito sobre a importância, né, de você se educar e quanto isso é fundamental, ler sobre o mercado, ler sobre finanças, estudar sobre isso, formas de investir o seu dinheiro, de viver bem sem ter muitos gastos, de adotar um estilo de vida onde você não gaste todo o seu dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então hoje existem muitos livros, existem muitos cursos, existe muita coisa por onde você pode adquirir esse conhecimento aqui. Esse livro é fundamental para poder te evoluir como pessoa, mas existe muito conteúdo fundamental. Você descobriu várias coisas aqui hoje, se você levar a sério, isso aqui pode mudar a sua vida. Eu conheço gente que teve a vida transformada por causa desse livro. Não é uma pessoa, eu conheço centenas. Todo dia eu recebo relatos aqui. Hoje vocês vão ver alguns relatos aqui de pessoas que mudaram a vida por conta desse conteúdo. Simplesmente por conta desse conteúdo muito simples, que às vezes vai te pegar. Então, seja aberto para o novo e estude realmente investimento. Se você quiser poupar o seu tempo, e aí eu estou falando realmente poupar o seu tempo, porque às vezes vai levar muitos anos para chegar nesse nível de conhecimento. Nos últimos 8 anos, eu adquiri bastante conhecimento e eu decidi dividir isso com vocês, não porque eu sou bonzinho, porque isso aumenta o meu dinheiro, porque eu ganho mais dinheiro fazendo isso. Eu fundei uma escola para formar pessoas que querem investir. Então, se você quiser aprender a investir no Brasil, investir no exterior, quiser passar para o lado do investidor, né, seja você empreendedor, autônomo, quiser passar para o lado do investidor para você ganhar cada vez mais dinheiro, a gente tem um treinamento de 8 semanas, auvp.com.br. Não é enganação, não é golpe, nada disso. Eu vou te falar de investimento de verdade, não vou ficar te contando história, conto da carochinha. Depois dessas 8 semanas, se você não tiver aprendido a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É um compromisso que eu faço, a próxima turma está chegando, você pode ir lá, clicar no botão de fazer sua matrícula. O curso não é barato, ele não é um investimento simbólico, ele é um investimento interessante que você vai fazer. Como tudo que vale a pena na vida tem um custo. Hoje, né, sou eu mesmo que tiro as dúvidas, eu mesmo que faço os plantões, é óbvio que isso toma tempo da minha vida, que eu deixo a minha empresa aqui para ir lá fazer. Então, um treinamento que custa R$ 2.999, pode ser dividido em até 12 vezes, menos que um curso de inglês, e é algo que eu comprometo que muda a sua vida, tanto por isso que a gente aceita devolver o dinheiro se aquilo não for transformador na sua vida, porque a gente sabe o quanto a gente tem mudado vidas, o quanto a gente tem feito a diferença. Então, R$ 2.999 é o treinamento principal da UVP. Aí você vai falar, Raul, por mais que eu queira, colocar esse dinheiro agora, investir esse dinheiro agora, eu não possuo esse dinheiro. Clica no botão de fazer a matrícula de toda forma. Você vai preencher lá quanto é a sua remuneração e tal. Se você estiver dentro desses critérios, que não tem esse dinheiro, a gente vai te levar para um outro treinamento para você fazer dinheiro para você entrar na UVP. Então, esse é o ponto, esse é o compromisso que a gente tem com você. Dependendo das respostas, está endividado, alguma coisa, a gente não vai te jogar na UVP, a gente quer a UVP para transformar vidas. E se eu não posso transformar a sua vida, eu não vou pegar e te piorar ela, né? Então, eu vou sempre estar melhorando para você. Pode preencher, fazer o seu cadastro. Se for o seu caso, se eu ver lá que você não está apto a fazer a UVP no momento, você vai cair em outro treinamento com um preço diferente, com um programa que pode mudar a sua vida da mesma forma, tá bom? E depois você vai conseguir entrar na UVP. Um beijão para vocês, até o próximo vídeo.